lá no programa Lespe Cidadania de hoje, vamos falar sobre direito do trabalho. A Justiça do Trabalho tem mantido demissões por justa causa de trabalhadores que usaram de forma indevida dados confidenciais de empresas ou clientes. As decisões de primeira e segunda instâncias consideram a prática como falta grave por configurar violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Muito bem, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios, nos estúdios da TV Alesp, da Rede Alesp, o advogado trabalhista, doutor Danilo Schettini. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto, né? Que hoje, inclusive, né, as leis têm mudado, né? E principalmente a lei trabalhista deu uma... A gente vai falar no decorrer do programa sobre isso. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Sérgio, uma honra estar aqui com vocês, poder contribuir com o seu público, falar desse assunto que é importantíssimo para o trabalhador entender aí quais são os seus direitos nesse cenário que, por conta dessa tecnologia, esse mundo tecnológico que vivemos, né, há realmente preocupações que a empresa deve ter e também os seus empregados. Então vamos falar um pouco sobre isso. A gente fala assim, preocupações, tudo. Claro, a lei, ela hoje inclusive... não é mais tão fácil assim você, o empregado ou alguém que se sinta prejudicado, entrar na justiça, né, e requerer seu... É um direito do cidadão, a gente não tenha dúvidas. Né? Mas com as mudanças da lei trabalhista, né, hoje para você pedir um reparo ou que você tenha condições de exigir os seus direitos, você tem que ter provas ali. E provas mesmo circunstanciais. Não tem como você... Né, senão você acaba hoje tendo que arcar, né, com as consequências. O que antigamente não era tanto assim. As empresas, né, a pessoa entrava com processo contra a empresa e se perdesse, não tinha... Hoje, se você perder um processo, é meio complicado, né, doutor? Depois de 2017, tivemos realmente um estreitamento aí, desse acesso à justiça, por conta disso que você falou, né? Alguns colaboradores, a depender do salário, ele pode sim ter que pagar algo para a empresa se ele perdeu o processo, mas realmente, Sérgio, essa questão de termos muitos processos ou de ser um acesso muito fácil, programas como esse seu, em que forma para o trabalhador quais são os seus direitos e também para a empresa quais são os seus direitos, ajuda muito a conscientizar. Muitos processos acontecem por falta de compreensão, tanto da parte da empresa, que cometeu erros ao longo do contrato, como também do colaborador, que não compreende os seus direitos e muitas vezes por uma questão sentimental, né, por uma raiva, uma chateação, por um contrato mal conduzido, acaba buscando aí a reparação na justiça. Então, quando a gente vem aqui falar um pouco sobre isso, eu acho que a gente ajuda o trabalhador a compreender quais são os seus direitos e tomar uma decisão muito mais consciente. A gente tem um aumento qualitativo dos processos, então discussões que acontecem na justiça que realmente tem um nível de qualidade para a gente movimentar o poder judiciário. Há um tempo atrás, né, se entrava na justiça assim, tudo bem, vou sair do trabalho, mas vou meter ali como no jargão popular, se fala, vou meter no pau na justiça, né? E hoje a coisa não é bem assim também não, né? Você estava falando disso agora, exatamente isso, né? Quer dizer, as pessoas hoje, elas precisam pensar bastante também, aí falar, mas está beneficiando mais a empresa. Não, não é isso, porque tem gente e tem situações, não vamos aqui, não quero generalizar, não quero, né? Mas tem situações em que o trabalhador muitas vezes abusa também da questão que eu digo assim, de direitos, né? Muitas vezes inventa alguma coisa, ou fala, não, eu tive... não sei quantas horas extras a mais, você chega lá, não vê. Então, isso também, eu acho que a justiça está protegendo os dois lados. Traçando um paralelo dentro disso que você está dizendo, pensa assim, Sérgio, se eu bato no seu carro e, de repente, a gente tem uma demanda judicial em que eu perco num processo cível, então a gente está falando de uma relação cível, eu vou ter que, além de pagar o reparo do seu veículo, também uma indenização por eu ter perdido o processo. A Justiça do Trabalho, ela não tinha isso. E em 2017 foi incluído na lei trabalhista a possibilidade do trabalhador ter também que pagar parte daqueles pedidos que ele perdeu. Tivemos uma discussão no TST em que trabalhadores que têm a justiça, os benefícios da justiça gratuita deferido, então trabalhadores que têm uma renda mais baixa, eles não vão num primeiro momento precisar de fato pagar
o empregador caso perca. Mas a depender do salário, sim, ele pode ser considerado aí não beneficiário da justiça gratuita e ter que arcar com os ônus aí do que a gente chama de sucumbência, de ter sucumbido no direito que ele provocou e não conseguiu ganhar, não conseguiu provar. Mas isso você fala, logo na primeira fala tua, você disse que depende também, né, do valor que a pessoa que entrou na justiça e perdeu, ela possa pagar, né, ou que seja a empresa. Né? Como é que é isso? Existe um teto para isso? Existe. Tem um critério objetivo trazido na lei. Para o funcionário que seja, né, para o que entre na justiça, que ele entra na justiça contra a empresa e perde hoje. Sim, é 40% do teto da Previdência Social. O teto da Previdência Social está 7 mil e pouco, então é 40% desse valor. Salários acima disso já tem esse risco. Salários abaixo disso tem mais chance de, num primeiro momento, não pagar. Veja, não é que não será devido. Não será devido. Não pode ser exigido pelo advogado da parte contrária dessas pessoas que tiverem deferido em favor delas o benefício da justiça gratuita. Então, você entrou com um processo contra a empresa e foi deferido para você, foi reconhecido o direito a benefício da justiça gratuita, então reconheceu que você tem um salário realmente inferior a esse teto da Previdência, ou a 40% do teto da Previdência. Nesse caso, o advogado da outra parte, mesmo que você perca o processo, ele não vai poder exigir de você esse pagamento. Então, fica com uma condição suspensiva. O que acontece? Eu te devo, mas eu não te pago se a minha situação em 2 anos não alterar. Entende? Então... peraí. Tá. Você fala, eu te devo, por exemplo, nesses 2 anos, se não tiver uma alteração... Na minha situação, aí eu não vou te pagar, você não tem como... Você advogado da outra parte, não tem como cobrar de mim. Agora, se eu tiver uma alteração da minha condição econômica, aí o advogado, nesses 2 anos, ele pode cobrar esse valor. E aí, para você saber disso, você tem que correr atrás para saber da situação. É o advogado que precisa provar. Precisa provar. Ele precisa provar. Que a situação daquele indivíduo mudou nesses perfeito. 2 anos para melhor, vamos dizer assim. Por exemplo. Aí perfeito. Sim ele pode... Imaginemos que ele conseguiu uma nova recolocação no mercado, e aí com um alto salário, é possível que nessa situação, então, o advogado apenas pedindo ali para que oficie o INSS, já é uma forma de saber que o salário dele alterou. Mas é só para o nosso telespectador entender melhor, doutor. Essa mudança, ela veio, né, nesse tempo agora para mostrar o quê? O que estava acontecendo na realidade entre empregado e empregador? O pano de fundo principal é realmente muitas ações sem um fundamento tão claro. Então, havia um risco muito baixo ou nenhum antes de 2017 para o trabalhador que entrasse com o processo e fizesse pedidos. Então, ele poderia fazer uma série de pedidos. Na prática, acontecia, por exemplo, o trabalhador ter direito a um pedido, a um direito, sei lá, horas extras, mas acabava incluindo, sei lá, um dano moral de 50 mil reais porque não recebeu as horas extras. Um exemplo, ele pedia também uma doença ocupacional, sendo que de repente trabalhou pouco tempo e não adquiriu essa doença ocupacional na empresa. Então, ele poderia fazer vários pedidos e quando a empresa recebe esse processo, ela fala, caramba, um processo de, sei lá, 500 mil reais. Quando, na verdade, de repente ela devia 10, 15, 20 mil reais. Então, o processo ele fica muito alto e aí a justiça ela tinha que decidir sobre todos esses pedidos. E isso dá trabalho, isso leva tempo. Então, o objetivo foi trazer para o colo do empregado um pouco mais de responsabilidade na hora de fazer os seus pedidos. Então, assim, na justiça, não há um impedimento para ele entrar na justiça. Ele deve entrar toda vez que tiver um direito violado, deve procurar realmente seus direitos, porém de uma forma consciente e com bastante cautela para não abarrotar a justiça, porque isso impõe para a coletividade também um prejuízo. Nós pagamos a justiça, nós pagamos os servidores públicos que estão ali. Então, se eles têm hoje, sei lá, 1000 processos, mas com esse perfil anterior eles tinham 10 mil processos, a gente precisaria de mais servidores para poder acompanhar todos esses processos. A justiça, a entrega da justiça, ela fica um pouco mais lenta também, porque são mais processos para olhar, mais pedidos para olhar. Então, o objetivo foi diminuir, de fato, o volume de processos trabalhistas, mantendo talvez aqueles que são mais qualitativos, que realmente têm um fundo de direito que vale a pena ser discutido. Hoje, doutor, por exemplo, com a tecnologia, né? Como é que está essa questão? Estamos falando só da justiça trabalhista aqui, né? Fora as outras. Né? Não é brincadeira, não. É muita coisa, são muitos processos, né? Na justiça trabalhista, como é que está o andamento da situação dos processos trabalhistas com a tecnologia, com essa mudança, né? Com a retirada muito de papéis hoje para... Né?
a nossa atuação ela ficou muito boa, assim, né? Então, eu tinha um deslocamento, por exemplo, falando de mim especificamente, eu tinha um deslocamento de 2, 3 horas antes para poder ir para uma audiência, ficava esperando ali bastante tempo, o retorno também demorava ali mais 1, 2 horas. Então, tudo isso consumia muito tempo da minha agenda. Hoje, por exemplo, eu consigo fazer isso do meu escritório ou em home office, e tenho muito mais facilidade. Então, esse tempo que eu tinha de transporte, isso trouxe para mim mais produtividade, para mim e para toda a minha equipe. Além disso, fica muito mais rápido. O processo ele está fácil para poder eu analisar. Então, com alguns cliques, eu já verifico o processo inteiro na tela do meu computador e qualquer decisão técnica jurídica que eu preciso tomar no processo, hoje para mim é muito mais fácil. E tirou da gente aquele deslocamento de ir para fórum. O volume de pessoas no fórum também é muito menor, só vão pessoas realmente para fazer a audiência. Poucas pessoas estão no balcão. Acontece tudo online. Né? Boa parte delas, boa parte. Ainda tem muitas presenciais. Ainda tem muitas presenciais, depende muito do juiz. Mas aí o que é? Casos específicos? O que é uma aí coisa? É de juiz para juiz. Tem juiz que... isso depende do juiz para juiz. O juiz ele tem o poder de decidir como ele quer conduzir cada processo na sua vara, e aí alguns preferem presencial, outros preferem fazer online. E alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, em muitos lugares, tudo online. Aqui em São Paulo... São Paulo, que é uma... Em São Paulo tem muitas presenciais, muitas presenciais. No Fórum da Zona Leste, por exemplo, a maioria é presencial. O Fórum da Barra Funda, aí divide, tem muitas online, mas também algumas que são presenciais. Então, depende muito. Mas, doutor, logo São Paulo, quarta maior metrópole do mundo, como é que pode o negócio? Ainda tem muito presencial? Ainda tem bastante audiência presencial. Ainda tem bastante. O que deveria ser. Alguns juízes... Contrário, né? Alguns juízes entendem que a performance até da pela audiência demanda toda, né, presencial, ele tem mais segurança. Porque as pessoas estão em casa e para o juiz é difícil saber se a pessoa está lendo alguma coisa, se a pessoa está sendo orientada de alguém de fundo falando alguma coisa. Tá. E o juiz ele precisa de mais segurança, principalmente para ouvir uma testemunha, para ouvir uma das partes. Ele precisa saber que aquela pessoa não está sendo conduzida naquele momento, para que ele dê uma decisão realmente adequada ao caso. Então, muitos juízes se sustentam nesse tipo de argumento para exigir audiências presenciais. Vamos voltar então para essa questão toda da LGPD, né? Muito importante a gente estar frisando, porque é uma coisa que, né, hoje é muito delicado, né? Essa questão das empresas, né, do funcionário de uma empresa utilizar dados, né, dessas empresas, enfim. Agora, a utilização desses dados sem a autorização da empresa, ela é considerada motivo suficiente para uma demissão, para uma justa causa, vamos dizer assim? Perfeito. Isso tem acontecido com muita frequência. O judiciário tem sido chamado para decidir situações como essa, onde o empregado utilizou de alguma forma dados da empresa. Há uma discussão quanto à questão da autorização e quando isso acontece, a justiça tem decidido que sim, é motivo para a aplicação de justa causa. Então, vamos pensar o seguinte, a justa causa ela é a falta mais grave aplicada ao trabalhador. Então, a penalidade, mais grave aplicada ao trabalhador. Então, existem algumas penalidades. Eu posso dar uma advertência para um colaborador que não cumpre uma regra da empresa, eu posso dar uma suspensão num segundo momento e a pena mais grave é a justa causa. Essa situação tem sido entendida pela Justiça como um ato de improbidade. Então, o que se equivale aí a um ilícito, realmente um cometimento de um ilícito. Então, isso quebra totalmente a fidúcia, a confiança que a empresa tem no colaborador. E aí, isso é motivo, de acordo com a justiça, suficiente para considerar demissão por justa causa. Então, não se aplicaria aqui uma advertência ou uma suspensão. A justa causa ela já pode ser aplicada de imediato quando é comprovado que o trabalhador utilizou dados da empresa, principalmente dados sensíveis, sem a autorização da empresa. E a justa causa, o colaborador perde todos os direitos dentro, eu digo, da CLT, da lei trabalhista. Legal. Existem alguns direitos quando há uma ruptura de contrato. E quando você tem uma demissão por justa causa, alguns desses direitos são pagos e outros desses direitos não são pagos. Quais são pagos? Saldo de salário, que são os dias trabalhados naquele determinado mês. Então, isso você vai receber. Férias vencidas. Então, se você já teve 12 meses de trabalho e já tem direito de gozar férias, essas férias vencidas, você vai ter direito... Mesmo com a justa causa? Mesmo com a justa causa. O que você vai perder? Você não vai ter direito a um aviso prévio,
Então, toda demissão, ela deve ser avisada com 30 dias de antecedência ou indenizado o trabalhador. Então, não vai ter aviso prévio, não vai ter o 13º proporcional, não vai ter férias proporcional, não vai ter direito à multa de 40% do fundo de garantia, não vai sacar o fundo de garantia, não vai receber o seguro-desemprego. Esses são direitos que não são pagos no caso de uma demissão por justa causa. Então, o trabalhador ele vai receber saldo de salário e vai receber férias vencidas. Uhum. Mas se a pessoa sai da empresa, por exemplo, de uma empresa, né, ela... Bom, aí também não vai ter direito ao fundo de garantia, né? Um pedido de demissão? Não, você pedindo assim... não, você se demitindo, saindo da empresa, você também não... Ou depende da... Não, aí não vai receber. Também não vai receber. A não ser também. num caso... grave, vamos dizer assim, de doença, alguma coisa assim? Não? O seguro-desemprego especificamente, ele acontece por uma demissão involuntária. Então, eu estou trabalhando e sem a minha vontade eu fui desligado da empresa. Quando a minha vontade participa, eu não recebo. Então, o empregador disse, Danilo, não quero mais você na minha empresa. Legal, então meu contrato está rompido. Se eu tiver cumprido os outros requisitos para o seguro-desemprego, eu vou receber ele. Uhum. Fora isso, não, quer dizer, a pessoa... Fora isso, não. Então, o seguro-desemprego, ele geralmente vai ser pago numa demissão involuntária ou quando o trabalhador faz um pedido de rescisão indireta, que é quando ele, de alguma forma, aplica uma justa causa na empresa. Quando a empresa falha no contrato de trabalho. Então, se a empresa cometeu algumas falhas, ele pode entrar com uma rescisão indireta e aí, com a rescisão indireta, ele vai ter a possibilidade de receber aí o seguro-desemprego. Quais são as situações em que você, nesse caso, só para o telespectador entender, porque eu falo sempre aqui que aqui é a casa do povo, né? Então, quanto melhor ou mais simples a gente usar a linguagem, né? Melhor para o telespectador, para ele entender melhor. Dúvida. Eu digo assim, em que casos, por exemplo, o trabalhador pode requerer, né, o fundo de garantia? Mesmo que se ele estiver ali, ele saiu da empresa, ele pediu demissão da empresa, né? Ele já não vai ter o direito ao fundo de garantia, não é isso? Se ele pedir demissão, então vamos lá. Quais são as hipóteses mais comuns de demissão? Vamos falar de cada uma delas e como que ele vai, se ele vai ou não receber. Então, você tem o pedido de demissão. Eu não quero mais trabalhar na empresa. Eu falo, empresa, não quero mais trabalhar, assino minha carta de demissão. Nessa situação, ele não recebe fundo de garantia, não recebe seguro-desemprego. Ele não recebe. Ele pode ser desligado por justa causa. Então, ele cometeu uma falta grave ou várias faltas ao longo do contrato e tomou uma justa causa. Quando ele é demitido por justa causa, ele também não recebe fundo de garantia e seguro-desemprego. Ele pode fazer um acordo com a empresa. Em 2017, surgiu a possibilidade de uma negociação, uma ruptura contratual por negociação. Então, eu e a empresa negociamos a ruptura. Nós dois queremos essa situação. Eu não vou receber seguro-desemprego e eu vou receber 80% do fundo de garantia. Então, nessa situação, eu consigo sacar 80% do fundo de garantia. E numa demissão, então, quando a empresa desliga o trabalhador, fala, não quero mais você aqui, obrigado. Nesse caso, ele recebe fundo e seguro. Quando o trabalhador, ele quer sair... Mas recebe 100% do fundo de garantia. Ele recebe 100% fundo de garantia, mais uma multa de 40%. E a última hipótese é uma rescisão indireta, que é quando o trabalhador está incomodado por alguma falha grave ao contrato de trabalho. Então, vamos imaginar que ele está sendo assediado, humilhado, que ele não está recebendo os seus direitos corretamente, a empresa não está trazendo salário. Tudo isso permite ao trabalhador entrar com uma rescisão indireta, dizer, empresa, agora é eu que demito você por justa causa. Então é eu que não aceito mais continuar com você. Nessa situação, a empresa tem que pagar os mesmos valores como se ele tivesse sido mandado embora. Então ele vai sacar o fundo de garantia, vai receber os 40% do fundo de garantia e também recebe o seguro-desemprego. Só para a gente terminar o primeiro assunto que a gente começou aqui falando sobre a questão da LGPD, no caso, né, eu queria que você citasse aí exemplos de condutas, né, que podem, no caso aí, ser considerados como uma violação, né, em relação à empresa. Eu digo o colaborador com a empresa. Que tipo de... Boa, Sérgio. Algumas situações bem comuns que nós temos visto na justiça. Então, por exemplo, quando ele encaminha um e-mail com dados da empresa para o seu e-mail pessoal ou para terceiros. Então, se ele, de repente,
pega alguns dados da empresa, encaminha um e-mail para ele, ou para algum colaborador, ou para um terceiro, isso pode ser considerado um vazamento de dados. Se ele, por exemplo, já aconteceu casos em que ele baixou no pendrive alguns dados da empresa, ou ele baixa no seu computador pessoal dados da empresa. Isso pode ser considerado também vazamento de dados e violação às regras. O que é importante aqui, Sérgio, e aí até para que a gente tenha uma compreensão mais clara de toda essa situação, o que pode e o que não pode ser feito, geralmente vai ser informado pela empresa. Eu, colaborador, em tese, não tenho como saber exatamente o que a empresa quer proteger e o que ela não quer proteger. Muitas vezes eu estou ali preso na minha atividade com uma visão muito micro, eu não tenho a visão macro. Então, é responsabilidade das empresas criar um regulamento explicando e orientando para cada colaborador o que ele pode e o que ele não pode. O grande problema que acontece é quando esse regulamento é violado. Então, como é que vai acontecer um processo ou uma demissão por justa causa? A empresa ela tem um regulamento, notificou o colaborador e ele cometeu uma conduta que viola aquele regulamento. Uma conduta ligada a respeito de dados. Então, se ele violou uma situação como essa, isso pode ser considerado para fins de demissão por justa causa. Então, a grande questão, a coisa mais importante é o regulamento feito pela empresa, informando cada colaborador o que deve ser protegido. Em que situação que ela pode ser contestada judicialmente? No caso, a demissão por justa causa. Em que situação? Perfeito, perfeito. Principalmente quando ele não tem um regulamento claro ou quando ele não tem um regulamento. É muito comum que empresas não tenham feito... Quando a empresa não tem... Não tem. Quando não tem ou quando não tem um regulamento muito claro. A empresa não tem um regulamento claro dela. Exato, exatamente. Então, veja, o empresário no afã de fazer com que o seu negócio cresça, ele está muitas vezes focado em estratégias para o negócio, mas acaba não tomando esses cuidados e acaba não formatando um documento em que ele dá notificação para os colaboradores do que deve ser respeitado dentro da empresa dele. Então, esse é um grande erro que empresas podem cometer. Quando ela faz esse regulamento, é importante também ver se ele está claro, porque às vezes um texto daquele regulamento ele pode estar dúbio, ele pode estar interpretativo e isso é muito arriscado para a empresa. Então, situações como essa vão fazer com que ela discuta na justiça a legalidade da aplicação da justa causa. O colaborador, por outro lado, ele também pode observar o seguinte: eu fui notificado desse regulamento, a conduta que eu cometi, ela está errada, mas eu tinha como saber disso, eu fui informado sobre isso. Se eventualmente ele não tinha conhecimento desse regulamento ou dessa regra que deveria ser cumprida pela empresa, ele pode sim contestar, dizendo: opa, eu não cometi nenhuma falha porque eu sequer sabia que isso era uma conduta a ser cumprida aqui dentro. E isso sim vai dar para ele, se comprovado num processo judicial, direito aí de reverter essa justa causa. Aí é que é um problema também, né, doutor? A empresa já está, né, já fica meio ressabiada em relação a isso. Eu digo, a atitude do colaborador de entrar na justiça e falar: olha, eu estou contestando aqui a minha demissão por justa causa porque a empresa não tinha um regulamento, enfim, tudo. Você já vai ficar meio que marcado em relação também a isso, né? Uma situação dessa de você ter entrado na justiça, né, para poder... Você colaborador ou empresa? Não, eu digo colaborador, já procurar um direito de dizer: peraí, eu estou sendo demitido por justa causa, né, erradamente, isso está errado, eu vou... Não cria também um clima assim entre a empresa e colaborador, né? Ele já foi mandado embora por justa causa, então acho que o clima entre eles, de certa forma, já está quente, né? Já vai estar quente. Exatamente. Então, de qualquer forma, geralmente situações de justa causa vão ser discutidas na justiça. Até porque dificilmente essa empresa ainda vai querer ainda, né, continuar trabalhando com um colaborador em que ela já o demitiu por justa causa. Sem dúvida, porque o motivo do processo não é que ele retorne para a empresa. O motivo desse processo é ele anular essa justa causa e conseguir receber os outros direitos que foram retirados dele por conta da justa causa. Então ele quer receber fundo de garantia, seguro-desemprego, multa do fundo de garantia e as demais verbas trabalhistas. E como é que elas podem, aí no caso, preparar as políticas internas, né, da empresa, nesse caso aí, para garantir com a LGPD, nesse caso aí, né, a evitar as demissões
por justa causa. Sem dúvida. É importante a empresa primeiro analisar a sua especificidade, em que mercado ela está. Por exemplo, um banco é diferente de um hospital, então eles vão ter preocupações diferentes. Então, primeiro é entender o seu mercado, ter um bom advogado, um advogado que conhece sobre LGPD e também da área trabalhista para poder auxiliar e fazer documentos que tragam confiança, tranquilidade para ele de que os colaboradores deram ciência. Mas mais do que isso, é importante ele também treinar com certa frequência. Porque o que a empresa quer realmente é proteger os seus dados. Não é apenas ter prova contra o colaborador. Mas o que ele quer num primeiro momento é realmente manter a sua empresa segura e os dados dos seus clientes, fornecedores seguros. Então, o principal talvez seja treinamento contínuo e constante, reuniões, feedbacks, lembretes periódicos para os colaboradores para evitar que condutas como essa aconteçam. Porque sai muito mais caro para a empresa. Ela pode ter responsabilidade civil em decorrência de violação LGPD, ela pode ter perda de clientes, eventualmente, porque perde um pouco de credibilidade no mercado e, além disso, tem também que responder aí demandas trabalhistas em discussões que ela poderia ter evitado se tivesse notificado todos os colaboradores, dado ciência a todos, feito um regulamento claro. E qual que é o papel de conscientização e treinamento, né, no caso dos funcionários, em relação à LGPD, né, e a proteção de dados na prevenção de demissões, por exemplo? Isso ajuda muito, penso eu, que principalmente na questão econômica para a empresa, né, na questão econômica e estratégica. Porque no mundo de hoje tem se falado muito sobre a importância da LGPD e muitas empresas estão trabalhando com dados. Muitas empresas trabalhando na internet, cadastrando clientes. Mas hoje, né, doutora, a internet, né? É tudo. Tudo. Exatamente. Tudo passa. Tudo passa ali, tudo. Né? Não tem mais essa de querer achar que... Então tem que se proteger. Se não fizer isso, você está, como diz o ditado, no sal. Exato. Porque você vai ter responsabilidade civil, então você vai ter processos civis, você pode ter processos administrativos, então o próprio Estado cobrando ou punindo a empresa por não estar cumprindo os seus dados, isso é muito ruim para a empresa, ela perde credibilidade no mercado. Então, se ela precisa fazer negociações e é uma empresa que eventualmente não tem isso muito bem protegido, pode pegar mal para ela e dificultar bons negócios. E tudo isso num clique, você já sabe, né? Exato. Você tem todo o histórico, tudo da empresa, tudo, um cliquezinho só. Então, se você não fizer isso, né? Só que a proteção ela é complexa, né? Para fazer toda essa proteção, pelo menos estrutural, em termos de documento, em termos de orientação do seu time, a depender do tamanho da empresa, isso é complexo para se fazer. Imagina um banco ter que orientar todo mundo e treinar todo mundo. É bem trabalhoso, mas possível e vale muito mais a pena do que ter que responder civil, administrativamente e também de maneira trabalhista por questões que ela não observou. Perfeito. Como é que os trabalhadores, doutor, eles podem aí, né, se proteger, eu digo legalmente, né, caso eles sejam aí acusados de violar a lei, a LGPD? O trabalhador... Como é que eles podem se proteger? Sim, legal. Ele em geral, ele está numa situação muito passiva, né? Então, ele está trabalhando e é a empresa quem traz as informações para ele. Quando a gente fala de demissão por justa causa, Sérgio, o ônus da prova, a responsabilidade de provar, como você disse no início, mas na justiça a gente tem que provar as coisas e tal. Quem tem que provar alguma coisa, no caso de justa causa, é a empresa que cometeu a sua conduta de maneira correta. Não o empregado que vai dizer que, eu preciso provar que eu fiz certo. Ou não, ele não tem que provar nada. Não tem que provar nada. Ele não tem que provar nada. Quem tem que provar é a empresa. Então, quem mais tem que se preocupar nessa situação realmente é as empresas. O que o colaborador precisa é, eventualmente, em um processo, quando ele for eventualmente demandado na verdade, quando ele demandar por uma justa causa, se ele tiver uma testemunha ou alguém que mostra que aquela informação é dúbia ou que aquela informação não era praticada dentro da empresa... Esse negócio de testemunha também já é uma outra coisa também meio complicada. Porque, geralmente a testemunha está lá, um colega seu do trabalho, né? É uma pessoa que você vai ficar... Não é? Isso é muito também relativo. É uma grande arma que o trabalhador tem em seu favor. Né? Sim. Testemunhas, principalmente, ele geralmente vai utilizar pessoas que já saíram da empresa, que não estão tão ligadas à empresa e que podem, de alguma forma, expor aquela situação que, do ponto de vista dele, de fato, estava errado, mas é uma forma que o trabalhador tem para poder justificar. Se ele, eventualmente, tiver e-mails, mensagens trocadas, dizendo, por exemplo, baixe esses documentos aí no seu computador,
no dia de hoje, pelo menos para conseguir cumprir sua tarefa. Então, vamos imaginar que ele baixou informações da empresa no computador dele, mas por orientação da chefia. Nesse caso, se ele tem essa mensagem, isso pode ajudar a dizer que ele não cometeu uma conduta irregular, mas que ele foi orientado pelo seu líder imediato ali. Então, essas são algumas situações que ele pode tomar cuidado ou se proteger. Mas, no geral, ele está numa postura muito mais passiva mesmo. É a empresa quem tem que provar que agiu corretamente, que realmente ele violou dados, que notificou ele de que aquela conduta não era permitida. Então é a empresa quem, num processo trabalhista, vai ter que fazer a prova. Se ela não provar essa justa causa, mesmo sem o trabalhador fazer nenhum tipo de prova, ela vai ser revertida. Olha, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente. Eu tinha muito mais perguntas aqui para você, mas tenho certeza que uma próxima oportunidade a gente vai fazer um outro programa aqui para falar mais sobre a Justiça do Trabalho. Mas que conselho, doutor, só para finalizar, né, você daria numa situação como essa, né, não só para o colaborador, mas também, né, para a empresa? Não tenha dúvidas, ninguém quer, né, sair prejudicado em relação à situação, nem empresa, nem colaborador. Né? O que você aconselharia? Legal. Para o trabalhador, primeiro, tomar cuidado com as condutas que comete dentro da empresa, né? Então, tomar cuidado com as condutas que ele comete dentro da empresa. Então, se você, trabalhador, vai baixar um dado da empresa, vai transportar informações que são da empresa, pergunte para o líder, pergunte para o chefe imediato, faça uma pergunta, posso fazer essa situação? Isso ajuda você a se proteger. Se eventualmente você for desligado por justa causa e entender que essa justa causa está errado, é um direito seu entrar na justiça e procurar os seus direitos. Já as empresas, que eu acho que é o nosso ponto de maior cuidado aqui, Sérgio, eu oriento que as empresas façam um regulamento muito claro do que deve ser observado por cada colaborador. Então, identifique todas as situações, por mais simples que seja, para evitar que esse tipo de problema aconteça. Deixe esse regulamento claro, dê ciência para todos os colaboradores desse regulamento. Com certa frequência, tente reavivar na cabeça das pessoas o cumprimento das normas desse regulamento. Isso é importante, ajuda aos colaboradores estarem cientes de que aquilo não pode ser cometido para evitar. E se eventualmente forem demandados, entenda que é sua a responsabilidade de provar que tinha um regulamento, de que deu notificação a todos os colaboradores e faça a prova em juízo sempre que houver esse tipo de violação. Mas se eventualmente acontecer esse tipo de violação, sim, hoje a Justiça tem permitido que você faça o desligamento por justa causa. Muito bem, está aí as dicas, né, do doutor Danilo Schettini, pronunciar legal, é italiano, Schettini. Doutor Danilo, obrigado por sua colaboração aqui, né, na nossa Casa de Leis, e aqui a gente tem a nossa Casa de Leis, né, Assembleia Legislativa, com todos esses esclarecimentos ao nosso telespectador. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sérgio, fica à disposição de vocês e quando precisarem, pode dar um toque, eu venho aqui para a gente poder bater um papo e orientar trabalhadores e empresas sobre os seus direitos. Legal. Não, vai surgir uma oportunidade para a gente, né, dar andamento a esse programa ainda, mais uma vez, entendeu? Por mais um tempo que eu tinha muita coisa para te perguntar. Mas, uma próxima vez a gente vai estar junto, tenho certeza disso, doutor. Obrigado. À disposição, um abraço. Grande abraço. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.